aposentadoria. Essa é uma luta que nós defendemos no seio da Comissão de Educação para que a gente possa trabalhar e melhorar a gratificação dos gestores. Mas, senhor presidente, eu ontem, a convite dos servidores públicos do município do Rio Preto da Eva, participei de uma audiência pública da Comissão de Educação para tratar da questão da educação naquele município. E a gente tem acompanhado pela imprensa e ouvido muitas pessoas também sobre a situação política do município de Rio Preto da Eva. Mas, pasmem, deputado Abdalá Frache, eu não imaginava, eu não tinha noção de que a situação era tão grave na questão da educação. Senhor presidente, eu posso afirmar aqui hoje, de tudo que eu ouvi ontem, lá na Câmara de Vereadores, com a participação de inúmeras lideranças comunitárias, de inúmeros pais de famílias, de vídeo, de documentos que recebi, de que a grande maioria das crianças e jovens na área rural do município de Rio Preto da Eva já perderam o ano letivo neste período de 2013. É impossível recuperar este calendário escolar, porque até o dia de hoje não se tem a garantia do transporte escolar. E quem conhece o município do Rio Preto da Eva sabe que nas estradas, nos ramais, é impossível que essas crianças possam se deslocar a pé, possam se deslocar com um transporte próprio, porque são longas distâncias. E, lamentavelmente, a administração municipal perdeu o controle sobre a gestão da educação. Tem relatos, deputado Souza, de crianças que tiveram no mês de setembro 3 dias de aula, que agora no mês de outubro tiveram 1 dia de aula. 1 dia somente de aula. E se não bastasse, as comunidades aonde consegue o aluno chegar, falta merenda escolar. Mesmo a secretária de Educação tendo afirmado, e eu não coloco em dúvida e em xeque a palavra da secretária, da garantia da aquisição dos produtos da merenda escolar, como também da distribuição da merenda escolar. Eu recebi uma quantidade significativa de documentos. Quero agradecer aqui a equipe da TVA, que esteve conosco acompanhando, que registrou toda a sessão, e nós vamos tomar providência no sentido de encaminhar os órgãos de controle externo, seja o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para que de forma urgente possa analisar isso. Mas estaremos também, deputado Abdalá, fazendo uma visita ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, para que nós possamos verificar a possibilidade dessa auditoria em que foi lançado pelo Tribunal de Contas, possa ter celeridade na apuração dos fatos. E mediante documento que a Câmara de Vereadores ficou de encaminhar esse poder, para que nós possamos fazer uma intervenção na área de educação naquele município. É inaceitável, deputado Luiz Castro, que nos dias de hoje nós possamos perder um ano escolar num município que não está sofrendo do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de acesso, nenhuma tragédia. E que as crianças não consigam chegar à sala de aula e com isso tenhamos prejudicado todo o ano escolar. Concedo uma parte, eminente deputado Luiz Castro. Deputado Sidney Leite, primeiramente acho muito importante a iniciativa da Comissão de Educação discutir diretamente com o segmento educacional, com os vereadores, a situação de Rio Preto. Quando lá estive, e também o deputado Tony esteve lá um dia antes de mim, essa questão da educação foi um destaque em todas as reclamações da comunidade. Nós conversamos muito com lideranças comunitárias, principalmente com pais e mães preocupados com o ano letivo dos seus filhos, também com professores. A decisão do tribunal de fazer essa auditoria especial, ela pode ser robustecida, fortalecida com a participação dos documentos, dos encaminhamentos que a Comissão de Educação desta Casa puder fazer. Solicito, deputado Sidney, que o faça com máxima urgência, porque nós sabemos da necessidade de que essa ação do tribunal se dê com rapidez e com eficiência. E quanto mais elementos nós obtivermos para enviarmos ao tribunal, objetivos, documentais, reais, fáticos,
vai fazer com que o tribunal possa se debruçar sobre essa situação de maneira mais rápida. Agora, deputado Sidney Leite, Vossa Excelência fala da questão do transporte do escolar. Nós ouvimos muitas reclamações, Vossa Excelência também ouviu muitas reclamações. Eu entendo que no município ao lado de Manaus, o governo do Estado poderia prestar um socorro imediato, pelo menos nessa questão. Pelo menos garantir que, efetivamente, daqui para frente, seja diferente, embora seja uma situação emergencial e circunstancial. Não seria uma intervenção nesse caso específico, eu não discordo da possibilidade de estudar juridicamente, politicamente, uma forma de intervir no setor, seria uma intervenção administrativa de apoio, não à prefeitura, mas de apoio ao sistema educacional, porque é uma vergonha o que está acontecendo em Rio Preto da Eva. E o doutor Ricardo, me parece que não estava preparado para assumir uma prefeitura. Não é apenas ter um diploma de nível superior, mas é compreender que vai atuar dentro de uma situação com limites muito claros e com uma população que não está mais querendo aceitar qualquer coisa que o gestor ou os assessores do gestor queiram impor a ela, principalmente quando desfavorece políticas públicas tão importantes como da saúde e da educação. Obrigado, deputado Sidney. Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Luiz Castro. E esses são documentos que nós recebemos ontem na audiência e que nós estaremos encaminhando ao Tribunal de Contas, bem como ao Ministério Público de Contas. Quanto à sugestão, ela é pertinente. Inclusive, ontem, lá do município mesmo, eu liguei, entrei em contato com a Secretaria Executiva da SEDUC para ver o que pode ser feito, no sentido de contribuir para que a gente possa ter a garantia do transporte escolar retomado. Mas é importante se dizer que um dos problemas é o transporte, mas não é só o transporte. Então, quando eu defendo isso, é porque é inaceitável que o município que tem uma peculiaridade distinta, que é o acesso por estrada, diferente do acesso dos rios, as crianças sejam prejudicadas na sua plenitude por falta de acesso à escola e, com isso, comprometer todo o ano escolar. É lamentável. Eu não quero entrar no mérito da qualidade, da competência do prefeito daquele município, mas nós não podemos aceitar isso e nós vamos tomar essas providências e procurar o presidente do Tribunal de Contas para que possa também agir com celeridade. Entendo que essa tomada de conta especial, ela tem que ser feita de forma célere. E, para concluir, senhor presidente, o relato do presidente do Conselho Municipal do Fundeb, ele coloca claramente que nem o Conselho tem acesso aos documentos, que em nenhum momento o Conselho assinou nenhuma despesa, nenhum plano de execução na área de educação, o que fere diretamente o que está na legislação, que define que toda e qualquer prestação de contas tem que ter anuência do Conselho do Fundeb. E no município do Rio Preto da Eva, sequer o Conselho do Fundeb tem acesso às informações. Bem como tem aqui denúncias sérias e graves de utilização de recursos, de transferências de convênio por parte do Ministério da Educação, em que o prefeito utilizou este recurso, parte desse recurso, para pagamento de pessoal, enquanto poderia ter adquirido ônibus adequados para que pudesse ser feita esse transporte e garantir a presença das crianças nas nossas escolas. Agradeço, deputado Francisco Souza, e encerro a minha fala dizendo o seguinte: hoje os jornais trazem duas notícias, deputado Francisco Souza, que nos chamam a atenção. A primeira é que o responsável da Prefeitura de Manaus sobre o trânsito admite o caos e que não há nada a ser feito. Está nas páginas de hoje do jornal Diário do Amazonas, o qual eu irei me pronunciar no grande expediente. E o outro assunto é que a Prefeitura, depois de todos esses dias dizer que não tinha nada a ver, que essa greve era uma greve política do transporte coletivo, agora intermediou um acordo entre os trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus e as empresas de ônibus. Assunto este que essa casa aprovou, fora todos os benefícios para as empresas de transporte coletivo, que somam mais de 45 milhões de reais, como último repasse de 1 milhão por mês, para que pudesse garantir o preço da passagem a qual é praticado na cidade de Manaus. Agradeço, senhor presidente. Mais uma vez, era o que eu tinha a dizer, e um bom dia a todos.